Eu queria conversar com vocês sobre a importância de não dar notícias ruins pelo telefone. Infelizmente, por conta disso, eu enterrei a minha mãe, o meu pai e a minha irmã no mesmo dia. Há alguns meses atrás, a minha irmã tinha uma viagem marcada com 2 amigas dela. Era somente eu e ela de filhas. E assim, os meus pais, eles sempre foram muito tranquilos em relação a gente dar rolê, a gente viajar, coisas assim do tipo. Porém, quando a minha irmã contou que ela tinha uma viagem para fazer com as amigas, quando ela falou, a minha mãe não recebeu a notícia muito bem. Minha mãe disse que sentiu algo ruim, que ela estava com uma sensação bem estranha. Ela até chegou a pedir para que minha irmã não fosse nessa viagem, porque ela estava bastante incomodada. Só que minha irmã disse para ela ficar tranquila que estava tudo bem. A minha irmã saiu de casa, era uma sexta-feira, às 5 horas da manhã. E assim que a minha irmã saiu, a minha mãe começou a chorar e foi pro quarto para orar. Ela terminou de orar e voltou a dormir. Quando foi por volta das 7 horas da manhã, eu saí para trabalhar. E bem nesse dia, eu não sei o que aconteceu, só que o meu celular ele não carregou. Eu deixei ele no carregador a noite inteira, mas ele não carregou. Então eu levei o carregador lá pro meu trabalho para eu poder carregar o meu celular lá no trabalho. Cheguei, coloquei para carregar, ali eu deixei, fui fazer minhas coisas e esqueci do celular. E quando foi mais tarde, eu recebi uma ligação no telefone da clínica. E era uma tia minha perguntando se eu poderia levar um dipirona para minha avó, na casa da minha avó, porque segundo ela, minha avó estava com muita dor de cabeça e que não tinha ninguém próximo ali para fazer esse favor. E realmente, a casa da minha avó ficava próximo ao meu trabalho, então eu falei para minha tia que tudo bem. Saí rapidinho do meu trabalho, passei, comprei o remédio e levei para minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, estava lotado de pessoas da minha família. Pessoas dali, da nossa cidade, pessoas, famílias de outras cidades, de longe. Então eu entrei e assim que eu entrei, a minha avó veio até mim. Ali ela me deu um abraço e ela disse que eu teria que ser muito forte, mas muito forte. E ali eu recebi a notícia que eu tinha acabado de perder toda a minha família. Aconteceu que a minha irmã sofreu um acidente de carro, onde infelizmente faleceu ela e as amigas dela. E a pessoa que deu a notícia para minha mãe sobre a morte da minha irmã, a pessoa ligou e falou de um jeito tão assim, sem noção, que minha mãe não aguentou e acabou falecendo, deu um infarto na minha mãe. E nós sabemos que foi por conta disso, porque ainda deu tempo da minha mãe ligar para minha tia. E assim que a minha mãe estava dando o recado da ligação que ela tinha acabado de receber, a minha mãe faleceu conversando com a minha tia. E quando aconteceu isso, a minha tia entrou em desespero. E a primeira coisa que veio na cabeça dela ali foi jogar a notícia no grupo da família, porque ela precisava de ajuda, ela não sabia o que fazer. E como o meu pai não estava nesse grupo, então um dos meus tios ligou pro meu pai e também deu a notícia pelo celular pro meu pai. Só que pro meu pai, a notícia foi bem pior, porque não foi só dando a notícia que ele tinha acabado de perder a filha, e sim que ele tinha acabado de perder a filha e a esposa. E assim que ele recebeu a notícia, ele capotou o carro e ele faleceu algumas horas depois. Todos eles tentaram me ligar, mas como o meu celular não estava ligado, né? Ele estava carregando, desligado. Então eles não conseguiram me dar a notícia, falar comigo assim de imediato. Talvez quem deu a notícia tivesse um pouquinho mais de cuidado, eu ainda poderia ter os meus pais aqui. Eu tenho 25 anos e eu não tenho mais ninguém da minha família. Eu não tenho forças, eu não tenho vontade, eu não tenho motivo para nada. Mas o conselho que eu tenho para dar para vocês agora é: se um dia você tiver que dar uma notícia ruim, não dê pessoalmente. Vá até a pessoa ou faça a pessoa vir até você, mas não faça por telefone. E a única coisa que eu consigo imaginar, se minha irmã tivesse ouvido a minha mãe, hoje eu ainda teria família.